Olá, muito prazer. Meu nome é Yara, você está no canal Geração Virtuosa. Hoje eu quero trazer um vídeo, porque já sabemos que amanhã é dia dos finados, dia 2, Dia 2 é a celebração do dia dos finados. Eu quero falar um pouco sobre esse dia biblicamente. O que a Bíblia fala sobre isso? Será que existe realmente na Bíblia Sagrada algum respaldo bíblico que dê alguma base, alguma força, algum argumento para que as pessoas vá realmente ao cemitério visitar os mortos? Será que existe purgatório? Será que existe realmente essa necessidade de acender velas e tudo mais? Isso você vai saber aqui nesse vídeo, tudo dentro, comprovado na palavra de Deus. Eu vou mostrar alguns versículos e exemplos dentro da Bíblia Sagrada para você não ter uma sombra de dúvida do que realmente é correto perante a palavra de Deus. Hoje você vai entender a verdade, porque se você entender a verdade, você não se engana, porque a própria Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos agora, primeiramente, ver os versículos bíblicos que falam sobre esse tema. Essa data ela é vista como um cenário triste, um cenário de dor, de lembrança, de saudade. São sentimentos que ficam guardados para sempre no coração, porque ela vai para o cemitério para visitar a tumba do seu ente querido, de uma esposa que se foi, de um esposo, mãe, pai, filho, que não vai voltar mais. E isso é um cenário doloroso, onde as pessoas vão reviver a sua dor, as suas lágrimas serão derramadas sobre aquele lugar. Então, lá eles vão deixar suas flores, vão deixar suas tristezas, talvez vão se declarar, dizer uma palavra, mas ali não se ouve mais a voz deles. É tanto que Jesus fala e declara isso na sua palavra que não há mais o que ser feito depois da morte. Quando ele diz uma parábola do rico e do Lázaro, o homem rico maltratava Lázaro enquanto vivia e gozava de suas riquezas, mas Lázaro sofria. Lázaro, ele era atormentado tanto pela enfermidade quanto pela humilhação, até que a morte chega tanto para um quanto para outro. Lázaro, por ser um homem temente a Deus, mesmo sofrido, ele vai para o seio de Abraão, enquanto o rico vai para o inferno sofrer eternamente. E lá declara todo o sofrimento que o rico passa, a sede, o tormento, sem falar nas lembranças que vão com ele, toda a sua consciência, porque é a alma que vai para lá. Essa parábola deixa claro o que vai acontecer depois da morte. É tanto que o rico diz: deixe para que eu vá aos meus irmãos, para que ele não venha para esse lugar de tormento. Então o pai Abraão diz: se não creram nem nos vivos, que dirá nos mortos. Então, Jesus ele deixa claro em várias passagens bíblicas o que acontece depois da morte. Quando ele diz lá em Mateus capítulo 22, versículo 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Aqui ele está relatando que cada um viveu a sua experiência. Enquanto Abraão vivia, ele era o Deus de Abraão. Mas Abraão, quando foi sepultado aos seus pais, veio Isaac, então ele foi o Deus de Isaac. Depois que Isaac morreu, ele passou a ser o Deus de Jacó. E assim por diante. O Senhor é Deus de vivos. A Bíblia Sagrada vai relatar tudo sobre isso. O quanto nós erramos por não conhecer as Escrituras. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso vai enfrentar o juízo. Hebreus 9, versículo 27. Então o homem só morre uma única vez. Está destinado à morte. A única coisa certa que ele tem é a morte. Depois da morte, segue-se o juízo. Se você for ver, o Senhor não tem prazer na morte de um ímpio. Ele quer que o ímpio se arrependa dos seus pecados.
Mas se você for ver também no Salmo, fala que ele tem prazer na morte dos seus santos. Porque você viveu uma vida para agradar a Deus. A Bíblia fala que a morte é vista como uma preciosa coisa para Deus quando você faz a vontade de Deus. Mas ela é vista com tristeza e como julgamento pesado quando você se afasta da vontade de Deus. Quando vos disserem, consultai aos necromantes, adivinhos, que leiam, murmuram acaso, não consultará o povo ao seu Deus, a favor dos vivos se consultarão os mortos. No livro do profeta Isaías 8, versículo 19. Quantas pessoas fazem isso? Consultam os mortos. Pede para que os mortos intercedam por eles. Pessoas que já morreram e não ressuscitaram. Como pode um morto se está esperando o grande dia do julgamento? Assim como um dia eu vou morrer também e vou esperar o dia, porque depois da minha morte segue o juízo, de acordo com as minhas obras. Como pode você pedir para que uma pessoa que já morreu pedir por você? O único intercessor, o único mediador entre Deus e os homens é o próprio Jesus Cristo. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, tem muitas pessoas que erram muito, se afastam da palavra porque não conhecem a verdade. A palavra também vai dizer lá em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 15, que quando Saul vai a uma adivinha e pede para que trazer o espírito de Samuel, ele repreende Saul por causa disso, porque Deus não se agrada disso. Porque me inquietaste, tiraste do meu sossego, Samuel disse. Fazendo-me subir, então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei para que me reveles o que deves fazer. Saul vivia atormentado pelo espírito maligno por causa da sua desobediência. Então consulta o espírito de Samuel e Samuel o repreende. Isso deixa claro que Deus não quer, de maneira alguma, que nós consultemos os mortos. Deus não quer de maneira alguma que nós pedimos aos mortos que intercedam por nós ou façam algo por nós. Porque Deus está vivo. Ele viveu no meio de nós, morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para interceder pela sua igreja, por aqueles que realmente têm compromisso com a sua palavra, que tem um ministério a zelar, que tem uma vida de santidade, de renúncia dia após dia do pecado. Aleluia. Mas aí você me pergunta, os mortos não podem voltar à terra? Os que estão no inferno não, porque eles estão aprisionados. Então me explica por que algumas pessoas vêm em formato da minha mãe, do meu pai, e eu vejo essas almas. Não, isso são demônios que se incorporam no espírito daquela pessoa para tentar lubridiar e enganar ou atormentar essa pessoa. Nem o espírito que está preso no inferno pode vir à terra, porque ele está aprisionado lá. Mas do céu pode vir com permissão divina. Porque está escrito na Bíblia que Moisés desce. Moisés morreu. Elias não tinha morrido, mas Moisés morreu. Então Moisés desce para falar com Jesus. Desce para falar com Jesus num monte. Veja bem tudo isso. A palavra em si revela tudo o que a gente precisa saber. Agora, depois que você viu todos esses exemplos, esses versículos bíblicos, dê sua opinião. Diga o que você acha. Você tem todo o direito de discordar. Aliás, nós estamos num país laico, um país democrático, onde as pessoas podem questionar umas às outras e podem até discordar. Mas eu trouxe versículos e trouxe exemplos bíblicos para que eu possa tentar te convencer sobre esse determinado tema. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like para ajudar esse canal a crescer, né? Chegar no patamar que eu almejo, tá entendendo? Porque é um canal informativo, é um canal voltado para as mulheres que fala de vários assuntos, tá bem?